A paz e alegria, queridos irmãos, estamos chegando aqui até você com mais um tema do YouCat, como falamos já. Essa semana nós vamos dedicar para estar respondendo as perguntas que nos são feitas. E hoje tem mais uma pergunta, roda a pergunta. Oi, padre. Eu estava assistindo um vídeo que a Tati e o Rodrigo mandaram uma pergunta, onde o senhor falava um pouquinho sobre os dogmas, né, e como são divididos. E diante disso me vem a curiosidade, né? Quais são esses dogmas? Obrigada, padre. Maravilha! A Laís nos coloca aqui a questão daquilo que falávamos ontem. Ontem nós falávamos o que é um dogma, como são constituídos os dogmas e quantos são os dogmas. E a Laís agora nos pergunta se pudéssemos falar sobre os dogmas. Então, aproveitando disso, e como são muitos os dogmas, né, são divididos em 8 pontos, nós gostaríamos de fazer um pequeno curso sobre dogmas para esclarecer a pergunta da Laís e também de todos aqueles que acompanham aqui o nosso canal do Manual do Evangelizador. E nós gostaríamos de hoje ficar atentados sobre os dogmas em relação a Deus. Então, o primeiro dogma em relação a Deus é a questão da sua existência. Não há dúvida que nosso Senhor Deus Todo-Poderoso existe, nós acreditamos firmemente na sua existência. E como podemos chegar à certeza de que Deus existe? Através das coisas criadas, como já falamos e aí em um dos vídeos do YouCat, que está aqui no link que você depois pode estar vendo. E também através da razão humana, através do pensamento, através do saber. E isso foi definido no Concílio Vaticano I, sob Pio IX, entre 1846 a 1870. Um outro dogma sobre Deus é a questão da sua existência como objetivo de fé. Nós acreditamos que nosso Senhor, nosso Deus, é aquele que não somente fez as coisas criadas e também nos fez, mas acreditamos também que foi feito a partir dele as coisas invisíveis, as coisas que não pertencem a esse mundo material, a esse mundo real, mas nós acreditamos que existe um mundo sobrenatural, ou seja, que age sobre a natureza humana, que vai além, que transcende. Depois, nós também temos dentro desses dogmas em relação a Deus, o dogma da unicidade de Deus, ou seja, nós acreditamos que nosso Deus é único, que não existe outro Deus além dele. Isso se dá no Concílio de Latrão, em 1215, sob Inácio III, e ele diz assim: firmemente cremos e simplesmente confessamos que Deus é apenas um, não existe outro. Além desses, nós temos também o dogma sobre Deus, que Deus é eterno. E o que significa ser eterno? Que não tem princípio nem fim, Ele sempre existiu. E como eu faço para entender isso? Nós vamos fazer aí um vídeo falando sobre quem criou Deus, né? Então aqui nós já estamos dando um indício, mas depois vamos aprofundar melhor isso com um vídeo, com um tema, dedicando tempo para isso. Mas, de fato, Deus é eterno, ou seja, aquele que não tem meio, não tem fim, não tem começo, mas é aquele que é. E isso se deu no Concílio IV de Latrão e também no Concílio Vaticano, que atribui a eternidade de Deus. E, para concluir os dogmas sobre Deus, nós falamos sobre o dogma da Santíssima Trindade. E aí eu queria pegar o Catecismo da Igreja Católica, e depois você também pode estar lendo no parágrafo, no ponto 253, que diz assim: a Trindade é una, não professamos 3 deuses, mas um só Deus em 3 pessoas, a Trindade consubstancial. Essa questão do ser consubstancial, ou seja, da mesma substância, se deu no Concílio de Constantinopla em 553. Vamos continuar lendo aqui no parágrafo 253. O Catecismo vai dizer assim: o Pai é aquilo que é o Filho é aquilo que é o Pai, o Espírito
é aquilo que são o Pai e o Filho, isto é, um só Deus por natureza, ou seja, três pessoas distintas, mas de uma mesma natureza divina. No parágrafo seguinte, no 254, vai falar assim: aquele que é o Pai não é o Filho, e aquele que é o Filho não é o Pai, nem o Espírito Santo é aquele que é o Pai ou o Filho. São distintos entre si por suas relações de origem. É o Pai que gera, o Filho que é gerado, o Espírito Santo que procede do Pai e do Filho. Também um conceito de Santo Agostinho, né? O Pai que ama o Filho que é o amado, que é o receptor desse amor, esse círculo de amor gera, procede o Espírito Santo que é aquele que é o amor em ação, o amor que é manifestado, que age na vida da igreja. E esse conceito, ele se dá no Concílio de Latrão, em 1215. Em 325, no Concílio de Nicéia, onde se define a divindade do Filho, e depois a divindade do Espírito Santo em Constantinopla, em 553. Aqui então se define a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo e a questão da Santíssima Trindade. Mas como isso vai evoluindo também com o passar do tempo. Amém, queridos irmãos? Então, esses são os dogmas relacionados a Deus. Se por acaso ainda tiver dúvida, tiverem perguntas, podem nos fazer. Vai ser um prazer estar respondendo nesse pequeno curso sobre os dogmas. Que Deus vos abençoe.